As unidades de conservação foram criadas com o objetivo de proteger a fauna e a flora brasileiras. Em alguns casos, as áreas de proteção ambiental são o único abrigo de espécies raras. Mas apesar de todo o cuidado e fiscalização, não são raros os flagrantes de pesca ilegal. No Amazonas, uma equipe do IBAMA encontrou na calada da noite pescadores que capturaram animais dentro de uma área protegida por lei. Localizado entre os municípios de Manaus e Novo Airão, no estado do Amazonas, está um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo. Com mais de 400 ilhas, o Parque Nacional de Anavilhanas abriga espécies raras da fauna e flora brasileira. Por se tratar de uma unidade de conservação, as regras para o uso do parque são rígidas. Por aqui, não é permitida a caça de animais, pesca ou coleta de plantas. Por lei, apenas o turismo e a pesquisa científica estão autorizados. A proteção da natureza é a principal função de áreas como esta, mas nem sempre é assim. Uma equipe de fiscalização do IBAMA flagrou 3 pescadores em um barco dentro do Parque Nacional de Anavilhanas. Lá estavam instrumentos de pesca, uma tartaruga, 2 arraias, 12 filhotes de tucunaré, além de 8.000 filhotes do peixe aruanã. A investigação apontou que a espécie, uma das mais visadas para a criação em aquário, tinha como destino final o mercado asiático, onde o peixe é considerado símbolo de sorte e prosperidade. Os aruanãs têm ainda outra característica curiosa. Os animais eles são protegidos na boca do macho, né? Ele é uma espécie aí que chega a 60, 80 centímetros de comprimento. E para que as pessoas, né, esses pescadores capturem os filhotes para comercializar, eles necessitam matar o macho. O fato torna a pesca ilegal ainda mais grave. Por isso, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal contra os 3 pescadores acusados por crime ambiental. Em primeira instância, a Justiça entendeu que apenas um deles teria a responsabilidade e condenou o homem a 2 anos de detenção em regime aberto. Por não ter antecedentes criminais, a penalidade foi convertida em prestação de serviços comunitários, pelo mesmo período e multa. Mas o Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em Brasília, os desembargadores entenderam que, pelo crime ter sido cometido dentro de uma área de preservação, no período noturno e com fins comerciais, era preciso rever a penalidade. Nessa segunda análise, feita já pelo tribunal diante da turma, foi mantida a condenação com apenas um, não porque eles tiveram a convicção de que os outros 2 seriam inocentes, mas simplesmente porque não haviam elementos de prova suficientes para poder sustentar e corroborar uma condenação criminal. Mas, em compensação, com esse único que foi realmente o executor dos atos tipificados como crime ambiental, este executor ele teve a pena majorada no seguinte aspecto. A pena que originalmente era de 2 anos foi majorada para 2 anos e 5 meses. Para o IBAMA, apesar de apenas um pescador ter sido condenado, a punição representa um avanço. Talvez para o senso comum da população, às vezes não perceba, mas a condenação de pelo menos um dos infratores é extremamente importante. Demonstra a sensibilidade da justiça em relação aos crimes e os danos que essas pessoas fizeram, em especial um dos autores ali. O comércio de animais silvestres é considerado hoje a 3ª maior atividade ilegal no mundo, depois do tráfico de armas e drogas. Segundo o IBAMA, 38 milhões de espécies são retiradas da natureza todos os anos. Além dos peixes, as aves estão entre as mais visadas pelos traficantes. O coordenador do Centro de Triagem de Animais Silvestres no Distrito Federal explica que, em muitos casos, o tratamento com os animais é cruel. Tem casos de animais, cobras, por exemplo, que eles colocam dentro de tubo de PVC para poder transportar para fora do Brasil. Arara, eles também costumam botar em tubo de PVC e passam fita no corpo dela, que aí ela fica, de uma certa forma, pressionando o pulmão, então ela não grita com medo de sentir dor. Segundo ele, o combate a esse tipo de crime depende não apenas das leis, mas de uma mudança cultural e da participação de toda a sociedade.
A gente gostaria muito que as pessoas tivessem essa consciência de não comprar animais nas estradas. Se você quer ver um animal bem, ver ele na natureza e não ver ele dentro de gaiola.